Gente do céu, que jogo da discórdia foi esse, hein? Eu tô até agora impactado. Eu sou o Fábio do Bull e este é o Café com Bolacha. Tô gravando o nosso quadro durante a madrugada, logo depois do jogo da discórdia e da nossa live, porque, como vocês sabem, às terças-feiras eu tenho um quadro chamado Fuxicando na Correio TV, que é a Rede Record Paraíba, e eu preciso acordar super cedo e tenho que também estar super cedo na TV, tá? Me acompanhem lá. Mas hoje eu reservei água com açúcar. Gente, garapa. Depois de tudo que eu vi e ouvi em todos os comentários. O jogo da discórdia funcionou basicamente da seguinte forma. Flechas coloridas foram divididas entre cada membro, cada brother, e cada um deles teve que colocar uma flecha azul, vermelha e verde para o melhor jogador, o pior jogador e quem está jogando sujo. Foi intenso. Trocas de farpas à torto e à direita. Engraçado é que VTube foi uma das mais elogiadas da noite como uma das melhores jogadoras. Engraçado é que o Brasil não pensa isso a respeito dela, né, VTube? A gente sabe muito bem como é que funciona a tua estratégia de jogo e isso não te faz uma jogadora exemplar. Mas o que acontece é um dos episódios mais fortes da noite ocorreu quando o João Luiz resolveu expor para os brothers e também para o Brasil inteiro a situação levantada quando ele estava organizando o cabelo do Rodolfo durante o monstro da semana. Eu não sei se vocês se recordam, mas o monstro era composto por dois homens da pedra e que tinham um cabelo característico. O Rodolfo levantou um questionamento e nós não vamos entrar necessariamente nesse mérito, mas que deixou o João muito abalado. O Rodolfo proferiu palavras dizendo que o cabelo, a peruca utilizada pelo monstro de um Neandertal, de um homem da pedra, é semelhante ao do João. Isso na hora ele educadamente disse que não parecia, ficou desarmado. Juliette tentou contornar a situação, mas esse assunto veio à tona no jogo da discórdia desta segunda-feira. João se emocionou bastante durante o ocorrido, mas não deixou de chocar todo mundo com a informação. Rodolfo ficou passado no ar. E, sei lá, ele podia ter pedido logo desculpas, mas ele conseguiu piorar um pouco a situação ao dizer que concordava que a peruca era semelhante ao cabelo do João, isso ao vivo. Pouca interviu imediatamente na situação, dizendo: Rodolfo, o mínimo que você pode fazer é pedir desculpas pelo que você falou. E ele disse que o pai dele tinha um cabelo semelhante, principalmente quando o pai dele jovem, o perfil inclusive era semelhante. Isso desencadeou uma série de discussões durante o resto da noite. Uma outra pauta muito polêmica, nós vamos abordar um pouco mais sobre isso logo na sequência. Uma outra pauta muito polêmica foi entre o Fiuk, o Arthur e a própria Juliette, a nossa paraibana tão querida. O Arthur levantou várias questões pesadas para o Fiuk. Como resposta, o Fiuk respondeu dando características pesadas ao Arthur. Quando o Fiuk voltou para o seu lugar, ele proferiu algumas vezes um palavrão. O Arthur proferiu alguns palavrões. Um palavrão só que se repetiu por 3 vezes. Eu não vou repetir aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, não teria esse mau gosto. E aí o que acontece? Quase que o Arthur agrediu o Fiuk. Você acredita, gente? Eu tô assim, passado. Quase que o Arthur parte para cima. Cresceu, né? Cresceu. Foi tenso demais. Na sequência, Juliette foi a última e atribuiu valores bem enfáticos
e também negativos ao Arthur, olhando no olho dele. E disse assim, se o Fiuk não fala olhando no olho, eu falo. E eu só sei de uma coisa, Arthur, ele não é homem o suficiente para segurar os seus BOs. Foi muito, muito, muito intenso. Ao término do jogo, o Arthur estava pé da vida. A Poca disse, olha, Arthur, você é meu amigo, mas eu não vou passar pano para você não. Arthur começou a chorar, fez o drama dele e disse que a educação que ele recebeu aqui fora é essa. Tem que chegar com o problema resolvido. Só que, Arthur, não se resolve nenhum problema com violência. Nunca se resolveu de maneira madura, obviamente. E não é assim que se resolve, de forma alguma. Ele foi ao confessionário, inclusive, disse que foi pedir desculpas. Eu acho que desculpas não valem quando atitudes são contrárias às desculpas, né, Arthur? Não adianta você pregar uma coisa e viver outra, não é? Só sei que o que foi interessante nessa jogada de todos foi a cumplicidade da Juliette em relação ao próprio Fiuk. Para você ter uma ideia, o Fiuk ficou com medo de ir até a cozinha, pegar um pedaço de ovo de Páscoa, chamou o João, a Juliette, não, vamos aqui comigo, estamos na escola. Juliette acompanhou o Fiuk até a cozinha, ele pegou o ovo de Páscoa e retornou para a área externa. Nesse meio tempo, o Caio tentou conversar bastante com o Gilberto e o Arthur. O pessoal que estava na live até estranhou essa atitude tão altruísta do Arthur, do Caio, perdão, porque Caio estava fazendo um baita VT ali, né? Colocou até os santos no meio para tentar justificar a atitude concreta e correta do Gil e do Arthur no jogo. Eu só acho que uma atitude machista, grosseira e violenta não se justifica nem com palavras suaves, viu, Caio? Você está querendo livrar o seu da reta, será? Fica aí a reflexão. O que mais? Juliette defendeu. Camila de Lucas teve uma longa conversa com o Rodolfo. O Rodolfo, voltando a falar sobre a pauta João e Rodolfo, o Rodolfo ele tentou argumentar como ele está fazendo com a Juliette agora, estamos ao vivo, eu estou gravando na madrugada, estou vendo o Rodolfo conversar com a Juliette nesse momento. Ele está tentando expor o lado dele, de que ele cresceu dentro desse contexto, que tem parentes como o pai e uma tia que são negros, que tem cabelos black e que sempre levaram isso na brincadeira e tal. Mas a Camila disse que não é sobre isso, são questões diferentes, culturas diferentes, gerações diferentes e que hoje em dia esse tipo de questão precisa ser abordada de uma maneira mais madura, mais consistente e situações dessa natureza não podem existir. E com muito bom senso a Camila fala isso, ela foi até ele para tentar mostrar para ele que ele está errado. O Rodolfo reconhece que talvez não tenha se expressado da melhor forma, só que ele insiste em dizer que é um contexto ao qual está inserido e que jamais tentou dizer que o cabelo do João é feio. Inclusive, o Rodolfo diz que no começo da competição elogiou o próprio João Luiz, dizendo que o cabelo dele era bonito pra bugalho. Entenderam a palavra? Que mais? Arthur chorou depois do discurso. Ui, meu computador se desligou. Vitube ficou morta, gente. Desmaiada. Por quê? A Vitube, no começo do jogo, morreu de amores e elogios ao Rodolfo e depois proferiu, só que tá falando besteira, né, Vitube, dizendo que ela é branca e se ofendeu. Eu acho que dificilmente nós que somos brancos sentimos essa dor. Eu falei inclusive na live muito emocionado que eu já tive outros tipos de dores e me abri real para essa live, foi muito emocionante. E mesmo o público, uma parcela do público ou uma minoria do público não concordando com a atitude do João fazer esse desabafo ao vivo e também não concordando com a postura do Rodolfo,
em relação ao próprio contexto da peruca, em relação ao cabelo do João, eu acho que o que vale realmente é a reflexão, porque nós não podemos menosprezar a dor de ninguém quando o assunto é sentimento, é preconceito, é bullying. Não podemos fazer isso de forma alguma. E é preciso realmente haver uma reflexão, um comportamento de mudança. A nossa sociedade brasileira, ela é muito preconceituosa, independente de qualquer coisa. A gente precisa parar para rever valores dessa e de todas as outras naturezas. A educação, ela muda, ela transforma. A ignorância só atrasa. Então cabe a nós, sim, essa reflexão. Já falei sobre isso. O Gilberto continua muito apreensivo e nervoso com relação à sua saída, que pode ocorrer na noite desta terça-feira, no 10º paredão, o 9º eliminado, só que ele disse que tem muito medo de ser malquisto aqui fora. Isso é uma insegurança que o Gilberto tem desde o começo do jogo, para falar a verdade, né, gente? E, enfim, o Rodolfo, voltando a falar nele, ficou em silêncio boa parte da madrugada e tá todo mundo meio que na perspectiva do que pode acontecer na noite de hoje. Nas enquetes, por incrível que pareça, o Caio deu uma virada como possível eliminado da noite deste paredão, só que tá tudo meio que obscuro nesse processo, tá tudo muito meio que delicado. Depois dessa fala do João em relação ao Rodolfo, as enquetes voltaram-se para o Rodolfo como eliminado da noite. Por enquanto, o Gil está sendo carta fora do baralho nesta eliminação da noite. Eu espero que eu tenha trazido um pouquinho, estou sóbrio, estou falando um pouco mais calmo, estamos na madrugada, apesar de estar muito chocado. Eu realmente fiquei muito impactado com tudo o que ocorreu. Cabe a todos nós, de fato, uma reflexão muito palpável a respeito de temáticas como o machismo, como a homofobia, como a xenofobia, enfim, práticas que nós estamos vendo por esse mundão afora e que podem gerar, sim, muitos transtornos e dores para quem sente. Eu espero que você tenha gostado muito dessa narrativa dos fatos. Procuro sempre ser o mais fiel possível, pesquisando bastante, coletando falas dos participantes e, mais do que isso, pensando fora, pensando além da caixinha, porque o Big Brother é um reality show para as nossas vidas, sem dúvidas traz uma reflexão de como nós somos em sociedade e no quanto isso é um reflexo. Peço gentilmente que você compartilhe esse conteúdo para quem curte o Big Brother e quer ficar por dentro do que houve durante e depois do jogo da discórdia desta segunda-feira. Grato e honrado pelo seu carinho, eu deixo aqui o meu beijo e o meu abraço. A qualquer momento eu posso voltar com mais novidades, tá bom? Assim que eu chegar do programa lá da TV Correio, eu trago mais babados para vocês, tá? Fiquem com Deus, um beijo carinhoso, ó. Adoro a companhia de vocês, tá bom? Tchau, tchau.